capítulo 19, o valor do silêncio. Às vezes, será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas quem se mostra disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Chico Xavier. Tem um dito popular que diz que quem muito fala dá bom dia para cavalo. Não queremos aqui dispensar o cuidado e o amor para com os animais, mas a frase quer nos dizer para não falar muito com quem não pode responder. O exercício do atendimento, seja na casa espírita, no atendimento fraterno, ou em qualquer lugar onde somos convidados a ouvir os lamentos de alguém, não podemos perder a noção do nosso papel, o de ouvinte. Assim, em muitos momentos, aquele que nos procura quer desabafar apenas, desabafar. Nem sempre querem a nossa opinião a respeito de si ou da situação em questão. Ao falar, muitas vezes, a própria pessoa chega às conclusões benditas que precisa. É como uma análise de si que faz em voz alta no espelho. Em casa, é o desabafo da mãe que fala ao esposo dos seus esforços com os filhos que exigem tanta paciência e resignação. No trabalho, o colega em crise no lar que desabafa as suas amarguras quanto ao amor que não reconhece correspondido. No grupo de amigos, é o irmão que não sabe como reagir à paixão que chega avassaladora sem aceitação da parceira desejada. Na rua, é o transeunte que fala de suas dificuldades de arrumar emprego e chora o pão que pode faltar à mesa para os filhinhos pequenos. É a esposa que reclama do companheiro que, entregue ao álcool, não consegue se reabilitar e se degenera moralmente diante da família e da sociedade. É o doente que não encontra na fé o apoio e blasfema como se Deus fosse ocupado por seus males interiores. São muitos os desabafos que podemos ouvir o dia todo, mas nem sempre nossos irmãos querem nos ouvir. Nem sempre temos a fórmula que soluciona os males que enxergam na vida. Para muitos, é como se estivesse se confessando com o Criador, falando aos ouvidos de Deus. Procuram alguém voltado à fé, como a procurar um secretário de Deus. Querem desabafar seus males, suas dores e decepções, mas ainda não estão prontas e nem dispostas a ouvir as verdades que as ajudariam a crescer. Querem um colo, um afago, um gesto de caridade, de carinho, e não de assertividade, acusação ou condenação. Estão apenas formulando pensamentos que adiante talvez os ajude a crescer. Querem o nosso silêncio, a nossa discrição, o nosso apoio moral e de nossas orações. Quem se põe a servir na causa do Cristo, ouvindo os lamentos de seus irmãos, deve saber que o silêncio é uma eficiente terapia para quem ouve e também para quem fala. Saber ouvir é uma arte. O ouvido educado no bem sabe transformar em caridade todos os lamentos que ouve. É uma porta ao céu para quem fala e também para quem ouve sem condenar. Enquanto a multidão decidia o que fazer com uma mulher considerada adúltera, o mestre só ouvia em silêncio e apenas pronunciou uma frase após ter sido perguntado: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não disse mais nada e, devagar, o seu silêncio fez com que cada juiz ali deixasse as pedras e fosse embora, porque permitiu que cada um fizesse uma análise de seus próprios erros morais. Emmanuel, certa vez, recomendou a uma mulher a água da paz. Ela disse a Chico Xavier que
que todo dia seu marido chegava alcoolizado e assim, através do médico, disse a ela que quando o esposo chegasse, ela enchesse a boca de água. Assim ela fez, e de boca cheia não podia brigar com o esposo, que foi devagar deixando o vício. Suas reclamações não ajudavam e, aliás, complicavam ainda mais a relação com alguém que não estava pronto para ouvir. O silêncio protege a quem ouve e beneficia a quem desabafa. Ele é o antídoto contra a maledicência. Quem se guarda no silêncio não terá que enfrentar o fogo da fofoca. Como eu falei para vocês, é um livro maravilhoso. São vários capítulos edificantes e construtivos. São frases de Chico Xavier e depois vem as narrativas, né? Tudo aquilo que dentro daquela frase. Então, vamos aqui ao nosso apontamento, nosso ponto de reflexão em cima do valor do silêncio. Nós que estamos dentro de um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, um trabalho fraterno, chamado atendimento fraterno, é um trabalho muito, muito, muito importante. Muito importante. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que estão procurando ajuda. E não é uma ajuda material, é uma ajuda espiritual. Então, quando você se dispõe a esse trabalho, quando você se dispõe a ajudar ao próximo, fazendo um atendimento fraterno, muitas das vezes, aquela pessoa que procura esse atendimento fraterno, ela não quer ouvir, ela só quer falar, ela quer colocar para fora. Então, muitas das vezes, quando eu, participando do atendimento fraterno, na Casa Espírita Gabriel Martins, com atendimento aos pais, maridos, filhos, né, aos do sexo masculino, que entregaram seus entes queridos, eu, na maioria das vezes, eu fazia a minha apresentação, e dentro da minha apresentação, como um pai enlutado, eu falava o que aconteceu comigo muito rapidamente e dava voz a cada um dos participantes. E ali eles falavam, aliviavam o seu coração, choravam, né? Eles estavam fazendo aquilo que eles não tinham coragem de fazer na frente da sua esposa, na frente da sua mãe, na frente de um outro ser. Então, essa oportunidade, que é a espiritualidade, eu digo sempre que é a espiritualidade que faz todo esse meio de campo, tá? Todo esse meio de campo, todo esse acontecimento. Não é por acaso. Há uma pessoa que entregou um ente querido, vai numa casa espírita e lá ela vai receber o atendimento fraterno. Não. É tudo minuciosamente colocado no seu devido lugar. Aquele que vai atender, a casa espírita, os acontecimentos que vão acontecer, se vai ser uma psicografia, se vai ser uma palestra, se vai ser um atendimento de passe. Então, é tudo muito bem estruturado pela espiritualidade. Nós só somos ferramentas limpas na mão da espiritualidade, para fazer com que aquela pessoa que está adentrando aquele local, aquele estabelecimento, ela possa ser, da melhor maneira possível, ser atendida com amor, com carinho, com respeito acima de tudo. E deixar, mesmo que você possa estar conduzindo toda aquela situação através da espiritualidade, você tem que ter a percepção de como atender cada um, porque quando nós estamos fazendo o atendimento, é um atendimento em grupo, tem 10, 15, 20 pessoas. Então você tem que ir fazendo a articulação em cima de cada ser. Aquele ser quer só falar, aquele ser não quer falar, só quer ouvir o que as pessoas estão falando. Então você tem que começar a dosar em cima daquilo que você está tendo a percepção através da espiritualidade, porque é ela que vai conduzir tudo. É só você tranquilizar o seu coração que tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível. E é assim que funciona, né, nessas ocasiões. Então, as pessoas, elas chegam, elas falam, elas choram, elas aliviam os seus corações e saem dali mais tranquilos,
com menos peso, né? Porque a pessoa, ela, quando ela está enlutada, que ela entrega um ente querido, não importa se ela entregou um pai, uma mãe, um filho, uma filha, é uma entrega, cada um sabe da sua dor. Então, ela só quer chegar, ela quer ouvir, ela quer falar, ela quer chorar. Então, nós temos que saber dosar essas situações. E no final de todo esse entendimento, essa conversa, né, todos, inclusive quem faz o atendimento, quem é o responsável, também sai também melhor do que chegou. Eu, na maioria das vezes, né, eu chego a sair dali, eu boto a minha dor no bolso, né, e começo a ouvir a dor do próximo. Essa que é a importância, né? É o desabafo de cada um. Como foi dito aqui, em casa, o desabafo, a mãe que fala ao esposo dos seus esforços com os filhos que exigem tanta paciência e resignação. Para o marido, de repente, isso não é importante, porque ele está trabalhando, ele não está presenciando nada. Mas essa mãe, essa esposa, ela sabe o que aconteceu dentro da sua casa. Ela sabe o que aconteceu com os seus filhos. E ela quer passar isso para o seu esposo, para o seu marido. Na maioria das vezes, ele não quer saber. Eu estou cansado, eu estou estressado, o dia hoje não foi bem, né? E acaba que trava aquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai ter que procurar uma outra pessoa para que ela possa fazer essa válvula de escape. É como se fosse uma panela de pressão, que tem aquela válvula em cima. Quando ela começa a ferver, para não explodir, o que ela faz? Ela começa a expor, né, a colocar aquela pressão que está dentro da panela para fora. E de que forma que uma mãe dessa vai fazer? Vai conversar com uma outra pessoa que vai dar atenção. Na maioria das vezes, o marido não precisa nem chegar e entrar numa conversa, num diálogo. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer se fazer presente, né? Na maioria das vezes, quando ela chega, que o marido chega, que ela começa a falar, a conversar, a expor o seu dia, como o marido também poderia colocar para ela, na maioria das vezes, pelo marido não entender e não quero ouvir, o que acontece? É como se ela fosse uma pessoa invisível, é como se ela estivesse falando para ela mesma, entendeu? Só um momentinho para vocês aqui. Ô Kiko, entra! Poxa, eu estou fazendo o evangelho, olha o respeito. Então, dando continuidade aqui. Aí, no trabalho, o colega em crise no lar, que desabafa suas amarguras quanto ao amor que não reconhece correspondido, quer dizer, ele tem um problema dentro de casa e ele quer conversar com um amigo, né? E aquele amigo também não quer saber, eu já tenho os meus problemas, eu não quero mais problemas. No grupo de amigos, é o irmão que não sabe como reagir à paixão que chega avassaladora sem aceitação da parceira desejada. Então, são vários aspectos. Tem o aspecto do luto, tem o aspecto da entrega, mas também tem o aspecto do dia a dia, das pessoas que continuam aqui a sua caminhada. Na rua, é o transeunte que fala de suas dificuldades de arrumar um emprego e chora o pão que pode faltar à mesa para os filhinhos pequenos. Quem está na rua, naquele alvoroço, naquele corre-corre, tendo que ir ao mercado para comprar alimento, tendo que chegar no emprego e está engarrafado, quem está preocupado em ouvir alguém, um ser que está com dificuldade de arrumar um emprego e chora o pão para levar seus filhos? Eu não tenho tempo. A pessoa vai logo falar. Se você parar uma pessoa no corre-corre, no meio de uma cidade, para poder falar, a pessoa não tem tempo. Já aconteceu vezes de eu estar... eu estou falando eu, Alex. Eu não sou um ser perfeito. Eu não sou um ser que eu sou o dono da verdade. Eu também erro, peco. Estou aqui aprendendo. Então já aconteceu comigo de eu estar indo ao trabalho e eu estou atrasado e de repente uma pessoa me para falar sobre Jesus. Você me dá um tempo, você me dá um minuto para eu falar de Jesus com você? E eu falo, não, eu não tenho tempo, eu estou atrasado, eu tenho que ir embora. Para falar de Jesus. E eu não quis. É a esposa que reclama do companheiro, que entregue ao álcool, não consegue se reabilitar e se degenera moralmente diante da família e da sociedade. Muitas das vezes as pessoas têm esse problema em sua casa, em sua residência, né? Tanto o marido quanto a esposa, né? Tem o marido que tem um problema com a esposa, tem a esposa que tem um problema com o marido, e tem o marido e a esposa que tem um problema com seus filhos. E eles tentam, da melhor maneira possível,
né, chegar a um diálogo, chegar a uma conversa, e acaba que isso, ela não chega a um denominador comum, porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem saber. É o doente que não encontra na fé o apoio e blasfema, como se Deus fosse o culpado por seus males interiores. Então, se aquela pessoa ela está com problemas de doença, e ela não tem a fé, né? Ela não tem aquela fé, e ela acaba desabafando para outras pessoas, falando mal de Deus para aquela pessoa. Deus que me fez assim, Deus que me colocou isso, Deus que me amaldiçoou. E não é dessa forma. São muitos desabafos que podemos ouvir o dia todo, mas nem sempre nossos irmãos querem nos ouvir. Nem sempre temos a fórmula que soluciona os males que enxergam na vida. Para muitos, é como se estivesse se confessando com o Criador, falando aos ouvidos de Deus. Então, quando uma pessoa ela para falar com você, para poder colocar, expor os problemas dela, pode ser pessoal, material ou espiritual, essa pessoa que não quer ouvir nada de você, ela só quer falar, ela só quer que você sirva de um ouvido, ela é como se ela estivesse falando com Deus. Ela não quer saber a sua opinião. E nós temos que respeitar dessa forma. A pessoa, de repente, ela só quer expor aquilo, ela só quer colocar aquilo para fora, né? Para muitos, é como se estivesse se confessando com o Criador, falando aos ouvidos de Deus. Procuram alguém voltado à fé, como a procurar um secretário de Deus. Eles sempre vão procurar alguém, aquela pessoa que está dentro de uma religião, aquela pessoa que está voltada, né, a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a sua religião, né? Porque ela, sem a fé dela, ela vai procurar alguém que possa fortalecer essa fé, né? Dá para ela esse momento de esperança. Então, eles geralmente, né, essas pessoas, elas mas ainda não estão prontas nem dispostas a ouvir as verdades que as ajudariam a crescer. Elas não estão ainda prontas para receber aquela verdade. Por isso que ela só quer ouvir, ela só quer falar, e você só tem que ouvir. Porque se você abrir a boca para falar alguma coisa, é como se fosse uma barreira. Aquela pessoa ela vai falar, não, então eu não quero. Porque ela não está pronta para ouvir aquela verdade, né? Eles querem um colo, um afago, um gesto de carinho e não de assertividade, acusação ou condenação. Estão apenas formulando pensamentos que adiante talvez os ajude a crescer. Então eles estão formulando, eles estão passando para aquela pessoa, aquele ouvido, o que ela tem de problema, o que ela pode fazer e até mesmo a própria solução. Só que ela precisa de alguém. Ela precisa de uma pessoa para estar ali ouvindo. E na maioria das vezes, elas começam a falar. Daqui a pouco elas conseguem a solução daquele problema. E elas falam, poxa, eu não tinha pensado nisso. E você ali ouvindo quieto. Então é só isso que eles estão precisando. Eles não querem, né, acusações e nem condenações. Porque é fácil. A pessoa chega para você, vai abrir a boca, vai falar dos seus problemas e você começa com as suas acusações, com as suas condenações. Vamos dar o exemplo da bebida. De repente, aquela pessoa vai chegar para você e vai falar que ela está com problema de álcool, de drogas, né? Qualquer tipo de vício. E aí você começa com as suas acusações, você abre a boca para fazer as suas condenações. Na verdade, você deveria ficar em silêncio. Deixar que aquela pessoa fale, coloque para fora tudo aquilo que está incomodando ela. Se ela permitir que você dê alguma opinião, que você possa dar uma opinião que não seja uma acusação e nem uma condenação. Uma opinião de esperança, de amor, de carinho, de respeito, de fé. Para que ela possa se fortalecer, para que ela possa ter uma luz no fim do túnel. Porque não adianta você acusar e condenar. Se você acusar e depois condenar, para ela já está decidido. Não tem mais jeito. E não é isso que ela foi procurar. Querem o nosso silêncio, a nossa discrição, o nosso apoio moral e de nossas orações. Então, o que eles querem? Eles querem o nosso silêncio, a nossa discrição,
o nosso apoio moral e as nossas orações. E nós podemos fazer isso aqui. Nós podemos ficar em silêncio, nós podemos ser discretos, nós podemos dar o nosso apoio moral e também podemos fazer as nossas orações, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que toque no coração daquela pessoa, que resolva aquele problema, que possa acalentar aquele coração sofrido. Nós podemos fazer isso. Quem se põe a servir na causa do Cristo, ouvindo os lamentos de seus irmãos, deve saber que o silêncio é uma eficiente terapia para quem ouve e também para quem fala. Saber ouvir é uma arte. Então, se você parar para analisar, quando você é chamado, é convocado, é colocado à disposição daquela pessoa, muitas das vezes, quando aquela pessoa começa a falar, acaba ajudando você, não só a ela, mas a você e ao grupo. Foi como eu falei lá atrás. Me ajudou muito e continua me ajudando quando eu faço o atendimento fraterno, porque eu coloco a minha dor no bolso da entrega da minha filha e eu começo a ouvir as entregas de outras pessoas, de outros pais. São situações completamente diferentes da minha. O sofrimento, a saudade, ela é para todos os pais, mas cada um, se você parar para ouvir, tem o pai que vai falar que o filho foi atropelado, tem o pai que vai falar que o filho foi assassinado, tem o pai que vai falar que o filho teve uma morte normal. Então, se eu me colocar na situação de cada um daqueles, quando eu me encontro chateado, triste, quando eu coloco a minha dor no bolso e eu começo a vivenciar a vida daquele pai, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Todos sabem que a Larissa ela teve um aneurisma, ela sentiu uma dor de cabeça e ela desligou. Não houve culpados. Mas se a Larissa ela fosse assassinada, se a Larissa ela fosse atropelada, se a Larissa fosse estuprada e depois assassinada, eu hoje, de repente, eu paro para analisar, eu de repente não estaria aqui falando com vocês, fazendo um evangelho no lar. Eu poderia estar aí virando um vingador, uma pessoa que queria fazer justiça com as próprias mãos. E é onde você começa a adentrar na vida daquela pessoa e tenta vivenciar aquilo e tenta fazer com que ela, porque eles pensam dessa forma, a raiva ela está estampada no coração daquele ser. A vingança está estampada. E é onde você adentra com toda a suavidade e tenta fazer com que ele tire aquilo da cabeça dele, do coração dele. Que aquilo não vai ajudar em nada, nem ele e nem o ser que partiu. Não vai trazer o ser, entendeu? Só vai complicar a vida dele. Então, quando é que fala que é uma terapia, é porque nós que estamos dentro desse trabalho de atendimento, ou até mesmo quem não está dentro do atendimento, aquele que é parado na rua, ou então vai na casa de um amigo e acaba chegando a uma conversa, a um desabafo, você começa a ver, a ouvir, a sentir a situação do próximo, e você começa a fazer uma terapia, e você começa a arrumar algumas situações para que possa melhorar aquela situação daquele ser, desde que ele peça a sua opinião, sem acusações e sem condenações. Então, saber ouvir é uma arte também. O ouvido educado no bem sabe transformar em caridade todos os lamentos que ouve. É uma porta ao céu para quem fala e também para quem ouve sem condenar. Então, quando você tem esse respeito, essa educação, esse tato, essa sensibilidade de poder ouvir, de poder lidar com toda essa situação e de ajudar dentro de uma solicitação daquela pessoa, isso é uma coisa maravilhosa aos olhos de Deus, aos seus olhos, aos olhos daquele que está ouvindo, porque é uma coisa que é uma porta, né? Como foi dito aqui, é uma porta ao céu para quem fala e para quem ouve também. Então, quando você se coloca à disposição desse trabalho, que é um trabalho lindo, é um trabalho muito importante, o atendimento fraterno, de ouvir as pessoas, o saber ouvir, sem acusar, sem condenar, sem querer interferir na vida do próximo, isso é importante para quem fala, para quem ouve. Então aqui tem um exemplo. Enquanto a multidão decidia o que fazer com a mulher considerada adúltera, o mestre só ouvia em silêncio e apenas pronunciou uma frase após ter sido perguntado:
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não disse mais nada, e devagar o seu silêncio fez com que cada juiz ali deixasse as pedras e fosse embora, porque permitiu que cada um fizesse uma análise de seus próprios erros morais. Então, quando você está ouvindo, quando você está vivenciando, você consegue fazer uma análise dos seus próprios erros e acaba te ajudando. Acaba fazendo com que você não erre mais. Acaba que você não peque mais. Foi como essa história que está dentro da Bíblia, ok? Emmanuel, certa vez, recomendou a uma mulher a água da paz. Ela disse a Chico Xavier que todo dia seu marido chegava alcoolizado. E assim, através do médium, disse a ela que, quando o esposo chegasse, ela enchesse a boca de água. Assim ela fez, e de boca cheia não podia brigar com o esposo, que foi devagar deixando o vício. Suas reclamações não ajudavam e, aliás, complicavam mais ainda a relação com alguém que não estava pronto para ouvir. Então, na maioria das vezes, você tem que fazer essa recomendação de Chico Xavier. Encher a boca de água para evitar que você fale algo. Até porque, muitas das vezes, por mais que aquela pessoa, que aquele ser que está chegando alcoolizado, ele está errado aos seus olhos, aos olhos dos seus filhos, ou vice-versa, se você abrir a boca para chamar atenção, para acusar, para condenar, isso não vai ajudar em nada. Até porque ele não está pronto para ser ouvido. Ele não quer saber. Ele está completamente alterado. Ele está fora da sua sintonia. Ele está em outra sintonia. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas deixam para conversar no dia seguinte. No dia seguinte, as pessoas sentam, vamos conversar? E aí há um diálogo. E na maioria das vezes, mesmo aquela pessoa conversando de ressaca, com dor de cabeça, ela não vai admitir, ela não vai aceitar. Então é muito difícil, é muito complicado, só não é impossível. Então, na maioria das vezes, é isso que Emmanuel fez, essa recomendação. Encher a boca de água, assim você não vai falar, você não vai brigar, ok? O silêncio protege a quem ouve e beneficia a quem desabafa. Ele é o antídoto contra a maledicência. Quem se guarda no silêncio não terá que enfrentar o fogo da fofoca. Na maioria das vezes, quando a gente escuta, ouve algo fora de um atendimento fraterno, uma conversa de um grupo de pessoas, né? Na maioria das vezes, quando a gente percebe aquele comentário que foi dito, que foi falado ali naquela rodinha de amigos, acaba distorcido, ela sai do foco e acaba virando uma fofoca. Então, na maioria das vezes, o que é dito, o que é ouvido, o melhor a se fazer é dissolver, né? Deixar aquilo ali, é como se fosse escapar das suas mãos, como se fosse água. Não tente segurar, não tente agarrar, não tente levar aquilo para frente. Deixe que aquilo saia naturalmente, né? Naturalmente. As coisas que são ditas, as coisas que são faladas no dia a dia, são coisas que podem estar acontecendo, sim. Porém, é melhor deixar que se resolva da melhor maneira possível, não dependendo que você seja o mercador, né? E leve e traga. Deixa quieto. Só ouça para que você fique municiado aonde você vai pisar, correto? E só sirva para aquilo, mas que não sirva como se fosse uma fofoca, né? Um leve trás, uma coisa assim chata, porque acaba que uma pessoa fala 1, já sai 1 e 2, quando passa para o terceiro já está 1, 2 e 3, e assim vai criando uma bola de neve, né? Até mesmo dentro de um atendimento fraterno. Por isso que eu falo que é muito importante você saber ouvir, porque você não pode sair dali falando coisas, falando o que você ouviu. Aquilo ali foi dito ali dentro, e aquilo vai ficar ali dentro, entendeu? Então, eu espero que eu possa ter ajudado com esse texto, com esse capítulo, né? Que fala que o valor do silêncio, às vezes, será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas quem se mostra disposto a ouvi-las, falando aos nossos ouvidos.
é como se estivesse falando aos ouvidos de Deus. Chico Xavier. Então eu espero que esse capítulo possa ter ajudado, né? É um capítulo muito importante, são capítulos importantes do livro, e eu gosto muito desse livro, Sabedoria de Chico Xavier.